Olá, sejam muito bem-vindos! Se você já ficou pensando em como pegar um modelo de machine learning que já é bom e deixar ele assim espetacular, chegou ao lugar certo. Hoje, a gente vai revisar duas técnicas super poderosas do mundo da IA. O aprendizado em conjunto, que é basicamente como montar um time dos sonhos de especialistas, e a regularização, que é a arte de ensinar nossos modelos a não só decorar as respostas. Vamos ver juntos como esses métodos ajudam a construir modelos muito mais inteligentes e, claro, mais confiáveis. Mas antes de mergulhar na parte técnica, uma pergunta para a gente pensar. Para resolver um problemão, em quem você apostaria? Num único gênio super especialista ou numa equipe com vários especialistas trabalhando juntos? A resposta para essa pergunta é, na verdade, o segredo por trás da mágica do aprendizado em conjunto. A ideia é que quase sempre várias cabeças, ou no nosso caso vários modelos, pensando juntas, chegam numa solução melhor do que uma só. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que essa ideia de juntar modelos funciona tão bem. Depois, vamos ver como fazer isso, seja com modelos trabalhando em paralelo, tipo uma votação, ou em sequência, um aprendendo com o erro do outro. E para fechar, vamos ver como a gente controla a complexidade desses modelos para eles não passarem do ponto. Então, vamos lá. Primeira parte, o poder dos conjuntos. Por que essa ideia de trabalho em equipe para a inteligência artificial é tão importante? Vamos desvendar o que está por trás disso. Ok, o que é aprendizado em conjunto na prática? A ideia é simples, mas é genial. Em vez da gente apostar todas as nossas fichas num único modelo, a gente cria um comitê de modelos. Cada um deles dá um palpite e a decisão final é tomada pela maioria dos votos, se for um problema de classificação, ou pela média dos palpites, se for regressão. É a famosa sabedoria da multidão aplicada ao código. E o resultado quase sempre supera do especialista solitário. Mas por que isso funciona tão bem? Basicamente por dois grandes motivos. O primeiro é a redução de viés. Se o modelo sozinho é muito simples e não consegue entender toda a complexidade dos dados, um conjunto de modelos pode conseguir. E o segundo, que é super importante, é a redução de variância. Pensa na variância como uma instabilidade do modelo. Quando a gente combina as previsões de vários modelos, os errinhos aleatórios de cada um meio que se cancelam e o resultado final fica muito mais estável, muito mais confiável. Beleza, vamos para a nossa segunda parte. Agora, a gente vai falar das estratégias paralelas. Imagina uma equipe onde cada pessoa resolve o problema por conta própria, sem falar com ninguém. E só no final eles se juntam e votam na melhor resposta. É exatamente assim que essas técnicas funcionam. E a grande estrela aqui é o bagging. O nome parece estranho, mas vem de Bootstrap Aggregating. O processo é o seguinte: imagina que você tem um saco cheio de dados. Para criar um novo conjunto, você tira um dado, anota qual é e devolve ele para o saco. Isso mesmo, com reposição. Você repete isso várias vezes até ter um novo conjunto de dados do mesmo tamanho do original. A gente faz isso várias vezes, cria vários conjuntos de dados, treina um modelo em cada um deles e no final eles votam. Essa técnica é um santo remédio contra a variância e o overfitting. Agora, se a gente pegar o bagging, aplicar ele especificamente em árvores de decisão e colocar mais um pouquinho de aleatoriedade na mistura, a gente chega nas famosas florestas aleatórias, ou random forests. Além de cada árvore receber uma amostra diferente dos dados, como no bagging, a gente também limita as features, as características que cada árvore pode usar para tomar uma decisão. Isso força as árvores a serem ainda mais diferentes umas das outras. O resultado é um dos modelos mais potentes e populares que a gente tem hoje. E o bagging não está sozinho. Outra técnica paralela bem interessante é o stacking. Esse slide aqui mostra bem a diferença. Enquanto o bagging usa modelos do mesmo tipo em amostras diferentes de dados, o stacking faz o contrário. Ele usa modelos de tipos diferentes, tipo um SVM, uma árvore e uma regressão, todos no mesmo conjunto de dados. E o jeito de combinar as respostas é mais sofisticado. Em vez de um voto simples, o stacking treina um segundo modelo, um metamodelo, que tem uma única tarefa: aprender qual é a melhor forma de combinar as previsões de todos os outros. Chegamos na terceira seção. Agora, as estratégias sequenciais. Se as estratégias paralelas eram sobre votação independente, as sequenciais são sobre colaboração. Aqui, os modelos formam uma fila. O segundo modelo aprende com os erros do primeiro, o terceiro aprende com os erros do segundo, e assim por diante. É uma verdadeira linha de montagem de aprendizado. A principal técnica aqui é o boosting. Olha só o processo. A gente começa dando a mesma importância para cada exemplo do nosso treino. Aí, a gente treina um primeiro modelo, bem simples. Depois, a gente olha quais exemplos ele errou e aumenta o peso deles.
o próximo modelo vai ter que prestar muito mais atenção para acertar esses exemplos difíceis. A gente repete isso várias vezes e a previsão final é uma votação com pesos, onde os modelos que se saíram melhor têm mais voz na decisão. E tem uma versão ainda mais potente dessa ideia, que é o gradient boosting. Aqui, a correção de erros é mais direta. Em vez de só dar mais peso, cada novo modelo é treinado especificamente para prever o erro do modelo anterior. Pensa assim, o primeiro modelo faz uma previsão. O segundo modelo não tenta acertar o alvo final, ele tenta acertar a diferença entre a previsão do primeiro e o valor real. É um jeito super eficiente de refinar a previsão a cada passo. Mas como o boosting é muito focado em corrigir erro atrás de erro, ele pode acabar exagerando e começando a decorar os dados. A boa notícia é que o grading boosting já vem com os freios de fábrica. A gente pode limitar o número total de modelos na sequência, a gente pode controlar o quão complexo cada modelo pode ser e, o mais importante, usar uma taxa de aprendizado para diminuir o impacto de cada novo modelo, o que garante um aprendizado mais suave e estável. E essa ideia de freios é o gancho perfeito para a nossa última sessão. Já vimos como criar modelos superpoderosos, agora vamos ver como a gente os mantém na linha. Vamos falar de regularização, que é, basicamente, a arte de evitar que os nossos modelos simplesmente decorem os dados de treino, em vez de aprenderem a generalizar para novos dados. Então, o que é essa tal de regularização? É uma das ideias mais elegantes de machine learning. Basicamente, a gente muda a regra do jogo. Em vez de só falar para o modelo minimize seu erro, a gente fala minimize seu erro, mas tente ser o mais simples possível. E como a gente faz isso? Adicionando uma penalidade na função de custo do modelo para cada pingo de complexidade que ele tenta adicionar. E é essa equação que manda em tudo. Calma, não se assusta, é mais simples do que parece. O custo total de um modelo é igual ao erro dele nos dados de treino, que a gente chama de perda empírica, mais um termo de penalidade. Esse termo é a complexidade do modelo multiplicada por um número que a gente chama de lambda. Lambda? Vamos ver cada pedacinho. A primeira parte, a perda empírica, é o que a gente já conhece. É simplesmente uma medida do erro do nosso modelo nos dados que ele usou para treinar. É a nota que ele tira na prova, usando o gabarito que ele já tinha. Basicamente, mede o quão bem ele está se saindo nos dados que ele já viu. Agora, a segunda parte é onde a mágica acontece. Esse lambda, o lambda, funciona como um botão de volume da penalidade. Se o lambda é muito pequeno, perto de zero, a penalidade é baixinha. O modelo fica livre para ser super complexo e corre o risco de overfitting, de decorar os dados. Agora, se o lambda for muito grande, a penalidade é tão alta que força o modelo a ser simples até demais, correndo o risco de underfitting, de não aprender nem o básico. A arte aqui é encontrar o valor de lambda ideal que equilibre esses dois mundos. E com isso, a gente fecha o nosso circuito. Vimos como montar times de modelos, seja em paralelo ou em sequência, e como usar a regularização para garantir que eles aprendam de verdade, sem decoreba. A pergunta que fica para a gente pensar é, no próximo projeto, qual vai ser a aposta? Em um único modelo genial ou na força de um conjunto bem treinado? A resposta para isso pode ser a diferença entre um resultado bom e um resultado incrível. Muito obrigada e até a próxima!